Prefeitura Municipal de Londrina, Gerência de Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos. Planos de Estudos Dirigidos 5, aula 10. O que vamos aprender na aula de hoje? A conhecer a empresa responsável pelo abastecimento de água e resolver situações e problemas com ideia de adição e subtração. Para que vamos aprender este conteúdo? Para aprender a retirar informações de um texto e conhecer a empresa responsável pelo abastecimento de água. E para aprender a resolver situações e problemas. Como vamos aprender esse conteúdo? Realizando a atividade 10 do plano de estudos dirigidos. Então, este material que iremos utilizar na aula de hoje, aula 10. Como saberemos se você, educando, aprendeu? Através da realização das suas atividades, que serão corrigidas e retomadas pelo professor no nosso retorno, e nesse momento, através do auxílio dele pelo WhatsApp. Vamos iniciar nossos trabalhos, então, com a atividade 1. Eu vou ler o texto para que você possa ter entendimento e me acompanhar. Sanepar. A Sanepar foi fundada na década de 1960. O trabalho da companhia é a prestação de serviços de saneamento básico a 345 cidades paranaenses. A Sanepar disponibiliza mais de 55 mil quilômetros de tubulações utilizadas para a distribuição de água potável e mais de 36 mil quilômetros de rede coletora de esgoto. Letra A. A companhia é responsável pela... Temos 3 opções. Distribuição de água potável e rede de esgoto, pela distribuição de oxigênio e alimento, ou pela distribuição de máscaras e álcool em gel. Você vai fazer um X na alternativa que achar adequada. Letra B. Vimos que a Sanepar é responsável pela distribuição de água potável. Escreva um cuidado que devemos ter com relação à água. Então, aqui é para que você escreva quais são os cuidados que devemos ter com a água. E aí você vai escolher um e escrever nesse espaço. Letra C. Quantas cidades são atendidas pela Sanepar? Essa informação está neste pequeno texto. Então, você retorna o texto. Se precisar, pode retornar o vídeo para ouvir novamente. O ábaco é um instrumento que os chineses inventaram para facilitar os cálculos, pois com o passar do tempo, foi surgindo a necessidade de fazer contas cada vez mais complexas. Observe o número 345 no ábaco. Então, vamos observar, olha. Então, esse material se chama ábaco, ele é formado por essa base e elas representam as ordens e as classes dos nossos números. Então, veja, olha, a primeira base, o primeiro bastãozinho é o bastão da unidade, o segundo é o bastão da dezena e o terceiro da centena. Então, veja, no número 345, no bastãozinho da unidade foi posto 5 argolas. No bastãozinho da dezena foi posto 4 argolas. E no bastãozinho da centena foram postas 3 argolas. Então, formou-se o número 345. Agora é com você. Represente os números abaixo no ábaco. Então, você tem 4 opções. Veja, a primeira, 321. O que você precisa saber? Quantas unidades tem esse número? Aí, você vai desenhar a quantidade de argolas na unidade. Quantas dezenas? Desenhe as argolas na dezena. E quantas centenas? Faça a mesma coisa desenhando as argolas na centena. Depois temos o número 51, depois o número 806 e o número 180. Não se esqueça que você pode voltar o vídeo para ouvir novamente. Se precisar do auxílio do seu professor, chame ele no WhatsApp que ele irá te auxiliar. Vamos observar, então, alguns dados das cidades e do estado do Paraná em 24 de abril de 2020 a respeito do coronavírus. Então, vamos ler as informações que temos aqui projetadas. Veja, casos suspeitos, tínhamos 2.357. Casos confirmados, 1.119. E lá embaixo temos o número de mortes até essa data, que era de 65 mortes. A taxa de letalidade estava em 5,8%.
E na parte do lado direito das informações, temos aí, ó, 38 novos casos, e eles estão distribuídos nas cidades paranaenses. Qual era a quantidade de casos confirmados até essa data no estado? Então, essa é a primeira questão. Qual era a quantidade de casos confirmados até essa data de 24 de abril no estado do Paraná? A letra B. Quantos casos suspeitos tem a mais que os confirmados no estado? Então, temos lá, olha, 2.357 casos suspeitos, 1.119 casos confirmados. Então, nós vamos fazer uma operação de subtração para descobrir qual é a diferença entre o número de suspeitos e o número de confirmados. Então, vamos lá. Nós vamos utilizar o ábaco que acabamos de conhecer. Você vai ver como é possível fazer essa operação aqui no ábaco e conseguir visualizar muito bem todas as situações que são geradas quando nós fazemos uma conta de subtração, uma operação de subtração. Então, vamos pegar lá o número de suspeito, 2.357, e distribuir aqui no ábaco quantas unidades esse número possui, quantas dezenas, quantas centenas e quantas unidades. Vamos começar pelas unidades. Então, veja, olha, vamos fazer então a operação de subtração. Então, olha, este número 2.357 tem 7 unidades, 5 dezenas, 3 centenas e 2 unidades de milhar, porque ele é maior que 1.000. Vamos compor, então, este valor com as argolas. Então, vamos lá para 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Agora, as dezenas. 1, 2, 3, 4, 5. Estou utilizando cores para facilitar a nossa visualização e compreensão. Agora vamos para centenas. Quantas são? 3. 1, 2, 3 centenas. E unidades de milhar? 1, 2. Agora nós precisamos retirar 1.119 para saber com quantas ficamos. Então, vamos lá. Então, olha, veja lá, o 7, eu consigo tirar 9? Tenho 7 unidades, consigo tirar 9 unidades? Não consigo. Então, o que devo fazer? Retirar uma dezena, transformando-a em unidades. Nós sabemos que cada dezena tem 10 unidades. Então, nós vamos fazer essa transformação para que a gente possa retirar as 9 unidades. Vamos lá, então, olha. Então, aqui nós vamos ficar com 4 se retirarmos uma dezena. Vamos fazer isso, então? Vamos lá no ábaco também. Olha, tirei uma e troquei por 10. Agora, eu tenho 17 unidades para tirar 9, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer isso, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades eu retirei. Vamos ver quantas fiquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Então, eu fiquei com 8 unidades. Então, fiz a troca da dezena, transformei ela em 10 unidades, e aí fiquei com 17, tirei 9, fiquei com 8. Vamos então agora para a dezena, que eu tenho 4 dezenas e preciso retirar uma. Então, veja, vamos retirar então, de 4 vou retirar uma. Olha lá, retirei, fiquei com 1, 2, 3. Muito bem, 3 dezenas. Vamos olhar agora para a centena. Olha, eu tenho 3 centenas e também tenho que retirar uma. Então, veja, retirei uma, fiquei com 2 centenas. Agora, a unidade de milhar. Eu tenho 2 unidades de milhar e vou tirar uma. Veja, vamos lá então, ó, 2 para tirar uma. Retirei no ábaco e fiquei com apenas uma. Muito bem, então olha no ábaco agora o número que temos. 1,
unidade de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 8 unidades. Então, fiquei com 1.238. Esta, então, é a diferença entre os casos suspeitos e os casos confirmados. Agora, a letra C. Quantos casos havia em Londrina quando essa pesquisa foi realizada? Então, você vai responder aí nesse espaço. Que hoje você consiga deixar de lado todos os medos e inseguranças da vida e descubra o quanto você é capaz de realizar. Confie em você, acredite no seu talento. Estamos encerrando a aula de hoje. Um bom trabalho e bom descanso a todos.